Então a gente tem duas surpresas pra você. Esse é o nosso feijão, só que assim, não é um simples feijão. Ele é o famoso feijão, diga lá e vai. Tem cara do quê? Não é tutu, é do quê? Esse feijão é funcional. Você sabe? Você não sabe? Com essa farofinha, o que te lembra esse prato do brasileiro? Feijoada? Quase, não é feijoada ainda. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês, totalmente funcional. E ainda um arroz carreteiro. O que vai bem com arroz carreteiro? Tá quase. O feijão tropeiro. Não é legal que a bistequinha é ótimo? Ué, poderia ter uma bistequinha aqui, por que não? A gente deu ali a receita de uma bistequinha semana passada. Não tá lindo isso? Olha, e é um festival hoje de comidas típicas adaptadas. A cara do brasileiro, comida barata, comida gostosa e muito mais nutritiva, com menos calorias. Hoje nossa chefe é a queridíssima Luciana Abreu. Bem-vinda! Obrigada, tudo bem? Prazer tê-la aqui mais uma vez. Prazer é meu. E ó, o Ivai falou que ele queria a bistequinha, só que tem aqui, ó. Tem uma carninha, mas não é bem a bistequinha. Não é bem a bistequinha, mas vai me perdoar hoje, mas não é a bistequinha. Mas tem uma carninha. Você deixou a carninha magrinha. Deixei a carninha magrinha. Que é o que você vai ensinar. E, na verdade, também tem uns truques aqui, cara. Aliás, hoje tá cheio de truques. Hoje é só truque, né? Nossa, Começo, meio e fim. Sensacional aqui de truques. E aí, olha que legal, gente. A carninha vai ficar magrinha. Aí você tem o quê? Um arroz carreteiro fit e um feijão tropeiro funcional. Não é o máximo, só que não vou ser bonita. Vamos começar? Vamos lá? Vamos pelo nosso arroz carreteiro, então, Vamos começar pelo arroz. Olha lá, a gente vai usar 600 gramas de alcatra, que é justamente o que eu mostrei pra vocês, como deixar magrinho. É o que vocês vão aprender já já. 2 xícaras de chá do arroz cateto. O arroz cateto é aquele integral maravilhoso que tem pegada de risoto. Muito bom. 100 gramas de ervilha. Meio pimentão vermelho em cubos, meio pimentão verde em cubos e meio pimentão amarelo em cubos. Daqui a pouquinho a gente conta aí algumas substituições se puder, tá? Um tomate picado sem pele e sem semente, meia cebola picada, um dentinho de alho também picado, meia colher de sopa de azeite, sal, pimenta do reino, za'atar, ai que delícia, é tempero árabe, né? Isso, pra fazer a noz moscada e a cúrcuma, só que tudo a gosto. Usa o tempero que você tiver aí, são as sugestões da Lu de hoje. Tá aí, daqui a pouquinho nós vamos pro nosso feijão, que é funcional e tem uma farofinha, ó, daquelas. Vamos lá, Lu, vamos lá? Começamos. Já deixei a panela aqui. Bom, a nossa panela tá quentinha. A gente começa, Carol, fazendo uma coisa que todo mundo já sabe, que é aquele refogadinho. Qual que é o truque aqui? A gente precisa, retiramos então a gordura, né? A gordura principal saiu, a gente precisa repor isso para dar sabor. Então, verdade. A gente vai repor com uma gordura boa, que é o azeite no caso, tá? Então, vou colocar aqui o nosso azeite. A panela já tá um pouco quentinha. Porque o tradicional o arroz carreteiro, ele tem óleo, né? E tem bacon. Ah, e tem o bacon, é verdade. Tem bacon. Aliás, tem linguiça, tem tanto de coisa, né? Né? E Ivair gosta, Ivair não mais, né? Já tá na nossa pegada já. O negócio dele é salame, Lu. Ah, é? Salame. Então, é verdade, gente. Vou pôr a cebola. E aí, Carol, qual que é o segredinho número 1 aqui? A gente vai dar um tempinho para todos os vegetais começarem a soltar sabor. É isso que faz diferença. Às vezes as pessoas falam, mas é comida só com vegetal, não tem sabor. Não, tá? Como que a gente ganha esse sabor? Vou esperar a cebola dar um sustinho aqui e já vou colocando os outros vegetais. Tá bom. A ordem indifere aqui, a gente pode colocar qualquer um dos pimentões, né? E aí a ideia também de serem pimentões coloridos é porque cada pigmento dos vegetais, Carol, tem uma propriedade funcional específica. Então, o vermelhinho é bom para algumas coisas, o amarelinho para outras. Você nutre também, né, Lu? Isso, então, aproveita, pode contar pra gente. Então, aqui a gente tá fazendo uma base bem antioxidante. Inclusive, a gente coloca pouco calor e pouca gordura justamente para não perder esses ativos. Tá. Mas aqui, ele carrega sabor sem perder esses ativos. Essa é a nossa ideia principal, tá? E aí a gente tem uma outra dica que é assim, Carol, a gente vai fazendo aqui. Se for aquela casa onde os vegetais têm que sumir, porque a criançada não pode ver, sei lá como for, fica menor. Tá. Se não, somos adultos, gostamos, então deixa picado maior que fica até mais bonitinho a apresentação. No carreteiro tradicional vai pimentão. Vai pimentão. E aí normalmente as pessoas utilizam um tipo só. Aqui a gente tá usando os 3 para ter esse ganho mesmo de compostos fenólicos, né?
composição funcional mesmo. Lembrando, hein, gente, a Lu, além de chefe, é nutricionista, então a gente consegue também estabelecer aí, por isso que a gente tá chamando de fit, né? Exatamente. O nosso arroz. E aí a gente vai usar uma carne. Carol, eu fiz alguns testes. Aqui a gente tem alcatra, que é uma carne magra. Tá. E como a gente também tem sempre uma preocupação com o valor, né, e tudo mais, eu trouxe também a possibilidade de fazer com músculo. Com músculo. Músculo. Você vai primeiro ter que cozinhar antes, né, Tá. porque ele é uma carne durinha. Cozinha na pressão, como tá acostumado com os temperos, e pode agregar aqui. Então, o segredo da carne magra aqui, qual que é? Usar esse momento aqui para ele agregar sabor. Tá. Então ele vai agregando todo esse sabor dos vegetais. Mas, e por eles vão exemplo, se complementando. Você cozinhou primeiro o músculo, vai. Se quiser fazer com músculo vai ficar mais barato. Isso. Aí a gordurinha dá uma subidinha e ela fica mais mole. Dá pra tirar nessa hora antes de levar pra panela. Exatamente. O músculo, por exemplo, ele tem muita cartilagem. Até as pessoas confundem um pouco. Ele tem muita cartilagem. Ele precisa ser cozido com água. Normalmente a gente usa até a pressão pra ficar mais rápido, né? Tá. Mas aqui eu poderia, se eu fosse usar a alcatra, eu poderia colocar ela picadinha aqui agora direto crua. Tá. Então, cada carne que a pessoa for utilizar, que ela escolher, eu só não recomendaria que a carne seca, aquela que tem sal, porque Tá. daí aumenta o sal. Ou se a pessoa quiser, aí vai tirar o sal do restante do processo, tá? Então a gente vai juntando aqui. Por falar em sal, você sabe que a gente vai fazer uma pauta daqui a pouquinho, depois da nossa culinária, a gente vai falar de hipertensão. Uma nutricionista também muito bacana. Eu vi. E ela estava me contando que, embora as pessoas acham que esse lance da hipertensão está só ligado a sal e sódio, nós estamos enganados. Está ligada a outros elementos e outros alimentos que também podem aumentar a pressão e você ficar dependente aí de um remédio pro resto da vida, porque mesmo que você equilibre, não pode parar de tomar o remédio, vocês sabem disso. Daqui a pouquinho mandem dúvidas no @VocêBonitaTV, que a pauta vai ser fantástica. Aí pra gente ter um ganho até de água, cheirinho tá bom. tá bom, né? A gente coloca o nosso tomate. Tá, pra Aqui. umedecer um pouquinho. Vocês viram que até então é uma festa de vegetais e a carninha que entrou aqui, né? Pra Daria esse certo com o patinho? Daria certo com o patinho O se você filé, fizer, né? ou às vezes moído, Ah, é? ou às vezes moído, pode Tá. ser também, tá? Então Mas coloquei com o músculo aqui. fica bem legal, hein? Fica, e porque ele fica de desfiar, né? A gente Aham. que gosta mais, a gente que gosta menos. Eu, particularmente, acho bem interessante. Tá. E aí, a gente tem os nossos temperinhos. O que a gente vai usar aqui? Cúrcuma, que é um super antioxidante. A gente já falou dele algumas vezes aqui. Vejo que sempre nas culinárias a gente traz. Além de dar cor, né? Deixa o prato vibrante. É verdade. Aí o zátar, ou pode ser a noz moscada também. Aqui eu já trouxe ele prontinho pra gente utilizar e vai saborizando. Zátar, então, são as suas sugestões. O alho, que também é opcional, quem não gostar não precisa acrescentar. Tá. E por que a gente põe todos os temperos antes de pôr o sal, Carol? Justamente porque, será que eu vou precisar de todo aquele sal que eu imagino? Será que dá pra economizar um pouquinho nesse sal? Colocar primeiro o tempero. Isso. Tá. E aí agora a gente vai colocar o arroz. O arroz aqui já tá cozidinho? Esse arroz tá só hidratado, tá? Como você deixou? Eu deixei em casa de molho em água fria, dentro da geladeira, uma noite, tá? Isso é uma coisa, Carol, que é bacana da gente fazer, tanto com os cereais, mas principalmente com as leguminosas, né? Que são os feijões e tal. Uhum. Por quê? Porque aqui a gente vai, de uma forma fácil, perder aqueles antinutrientes, sabe? Aqueles Tá. fatores antinutricionais. Sim. E pensando da forma prática mesmo, pra quem tá em casa preparando, você ganha tempo. Então eu acelero o processo Não hidratando. precisa colocar água, então? Vou colocar um pouquinho de água, tá. A gente vai colocar água na medida que ele for precisando. Ah, É que no meu caso entendi. aqui, ele já tá hidratadinho. Então, Olha que legal, gente. Deixa, então, hidratando o arroz também, não só o feijão. E sempre não na só feijão. geladeira? Sempre na geladeira. Embora que tem feito bastante frio aqui em São Paulo, mas o calor às vezes pode fazer esse arroz ou esse feijão fermentar. E aí não é tão legal. Então a gente deixa na geladeira por garantia mesmo, né? Legal. Bom, aqui a gente colocou então o arroz. O que falta aqui da nossa receita? Falta a aveia. Aveia. Que a aveia serve para dar um pouquinho de fibra nesse nosso processo aqui. O que seria? Seria a farinha no tradicional, né? Seria a farinha no tradicional. Tira a farinha. E aí a gente coloca a aveia, que é fibra, e aí flocos finos ou um flocos maior, aí fica mesmo a critério do gosto de cada pessoa. Aqui, Carol, acho que eu vou acrescentar um pouquinho de água. Tá, A gente tem tem uma aqui, ó. aguinha aqui separadinha já. Tem. E ó, gente, lembrando, esse é o nosso arroz carreteiro fit. Daqui a pouquinho tem feijão tropeiro funcional para acompanhar, né? Já vamos fazer aí um festival de
Comidas típicas, né? Então, é comida brasileira, aquela comida que as pessoas reconhecem. A gente só faz esses truques, que a gente tá chamando aqui de truques, pra que ele fique saudável. Então, a gente consegue comer, Carol, sem nenhum tipo de problema, aquela comidinha do cotidiano, tá? Não, fica saudável, saboroso, com menos gordura, menos sal, né? Que hoje é o tema aí do nosso dia, já hipertensão. Muito bem. E com um prato completo, né? Com proteína, carboidrato, fibra, tudo. E aqui eu vou colocar a ervilha no final, tá? Tá. Tô usando essa ervilha que eu gosto mais, mas poderia ser uma outra ervilha, um outro grão também. E ele também ganha cor. E aí a gente também faz aqui um prato único. Tá. Então, se fosse o caso, eu poderia servir isso aqui como um prato único. E olha como ele fica bonito. Carol. Ai, lindo. Barato. Barato. O cateto na zona cerealista é muito barato comprar a granel. Você sabe que ele é mais barato que o arroz branco em algumas regiões? Sim, ele é mais barato. E as pessoas têm um pouco de medo de arroz integral, que demora muito pra cozinhar. O cateto, por exemplo, não demora tanto. Mas faz esse truque. Deixa ele lá, então, hidratando. Vai ficar bem, bem legal. Agora, pra ele ficar no ponto, a gente tem que regar mais um pouquinho de água. Isso. Aqui, em casa, quem fizer direto sem ter deixado ele de molho, Carol, vai precisar de água pra cobrir, tá? Eu não gosto de colocar muita água, porque senão ele vai perdendo o sabor. Aqui a gente vai colocar até pra adiantar aqui o nosso processinho, tá? Bom, porque dá pra gente fazer na íntegra, hein? Na íntegra, sim, eu vou comer quentinho. Olha que delícia. Daqui a pouquinho manda perguntinha pra gente, @VocêBonitaTV. Tem uma farofa fantástica também pra acompanhar. Você pode, inclusive, aqui tem um prato único, mas se você quiser juntar tudo, o arroz carreteiro com feijão tropeiro. Ai, meu Deus, coisa boa água na boca, né? E aí a gente acerta o sal no final, tá? Eu vou colocar um pouquinho do sal agora, só pra gente garantir que tenha. Tá bom. E a gente vai acertando o sal no final, tá? Tô usando um sal comum. E o cheirinho vai chegando. Ai, que bonito isso. Não fica legal? Olha que colorido, que delícia. Daqui a pouquinho mais nutrientes. E como hoje a Lu, além de chefe, é nutricionista, ela vai passando aí todas as dicas pra diminuir gordura e aumentar nutrientes. Volto já, enquanto a gente coloca esses potinhos para trás e coloca a receita do nosso feijão tropeiro. Sequência. Na sequência. É arroz carreteiro e feijão tropeiro funcional. Perguntinha do público na tela. Beijo, Joyce. Obrigada. Onde encontro o arroz cateto? Se não achar, posso substituir pelo integral normal? Depois do nosso arroz carreteiro, ó borbulhando. Saulito do céu. Corre pra mostrar esse negócio. Olha isso aqui. E o cheirinho de fome, essa hora. Nossa, gente. Isso aqui tá bom demais. Ó. Você faz rapidinho, criançada vai amar. Agora, antes do nosso feijão funcional, a Joyce perguntou do cateto, né? E eu acho legal a gente até falar um pouquinho das diferenças, se tiver diferença. Como é que é, Lu? Ele é um arroz integral, e ele é claro, é uma coisa que é bacana nesse sentido. Então ele possui todas as propriedades de um arroz funcional. Mais nutrientes, um pouquinho mais de fibra. O pessoal da Ayurveda gosta bastante, porque tem aquela questão de alcalinizar o sangue e tudo mais. Legal. E ele varia, né, Carol? Agora, por exemplo, ela perguntou, pode substituir? Claro que pode. Pode usar um arroz vermelho, um arroz... E a gente até poderia usar o branco, é pra sair mesmo do tradicional, né? Ter novas opções. Tem gente que é muito preconceituoso com arroz integral. Só quer o branco, Isso, eu por exemplo, acho mais gostoso. Eu acho o cateto mais gostoso de todos. Sim, eu também. Inclusive do que do arroz arbóreo. Quando a gente faz risoto, mesmo que seja um risoto com manteiga e tudo mais, final de semana, meu marido que faz. Eu sempre falo, coloca o cateto, nem que você coloque metade. Verdade. Porque o cateto, ele tem esse amido, mas ele tem muito mais fibra. Sim. Eu prefiro o cateto. Eu também gosto bastante. E tem um sabor super leve, né? Bom, agora nós vamos fazer nossa farofa truque. Ai, vamos pra farofa truque. Ai, olha isso, gente, não tô conseguindo. Vou queimar a largada pra experimentar isso. Mas sabe o que é? Isso aqui é comidinha pra fazer amizade com os vizinhos. O que você faz o cheiro invade a casa dos vizinhos, os vizinhos já ficam só os amigos. Nossa, disse tudo. Tá chegando aí, Saulito? Bom demais. Vamos então pra nossa farofa? Olha o que a gente vai usar pra farofa, que legal, pra acompanhar o nosso feijão. 250 gramas de farinha de mandioca grossa, tostadinha. 2 colheres de sopa de gergelim. 2 colheres de sopa de chia. 2 colheres de sopa de linhaça. Meia colher de café de sal. 100 gramas de castanha de caju picadinhas. 2 colheres de sopa de aveia. 100 gramas de castanha do Pará, também picada. E 100 gramas de nozes picadas. Ótimo. Carol, então é assim, ó. Farofa, eu descobri que... Eu nunca conheci uma pessoa que não gosta de farofa. Posso dizer que eu ainda conheço, ainda não conheci. Também não. Então é assim,
Primeiro, farinha de mandioca grossa, que eu acho mais legal, e a gente deu uma tostadinha nela numa panela sem nada, numa panela sem... Uma frigideirinha, passa na Isso, frigideirinha. quente, só, sem nada. Pra quê? Pra ela ganhar essa corzinha, ganha um pouquinho de sabor, melhora o sabor. E também a nossa farofa dura um pouquinho mais, tá? Por quê? A gente vai fazer isso hoje, mas a gente pode guardar isso num vidro, deixar pronto pra comer a qualquer hora. Ai, fica crocantinha, Fica né? crocantinha. Então, eu tô colocando Boa. aqui a farinha de mandioca. E só dá certo com a farinha de mandioca. Não, pode fazer, tem umas farinhas flocadas de quinoa, por exemplo, que fica legal também. Tá. Eu tô usando a farinha de mandioca pra ficar bem, bem brasileiro. Isso. Embora que aqui em São Paulo, Carol, vou te contar que tá difícil achar farinha de mandioca. Quem mora em outras regiões não vai acreditar, mas tá difícil, né? Então, o que a gente vai fazer com essa farinha aqui? Vou colocar ingredientes que são bacanas, crocantes e que as pessoas normalmente vão gostar bastante. Então, Tá. eu tô usando gergelim preto, poderia ser o branco, sem dúvida, tá? Tô usando preto pra dar uma cor, pra ele ficar bonito, ó. O gergelim já dá um salzinho pra receita também, né? Exatamente, já dá um gostinho de sal. Vou colocar chia e linhaça. Tá. Fibra Tá vendo? pra caramba. Fibra, né? Gordura boa da linhaça, ó. Deixa eu dar uma mexidinha pros meninos pegarem aqui a mistura de cor. E vai virando farofa. Vai virando uma farofona, tá? Aí, pra ficar bem, bem ruim, a gente vai colocar um mix de castanhas, tá? Eu coloquei aqui, Deixa eu mostrar Carol, aqui pro Carica, ó. Como que você fez? Você deu uma trituradinha? bem a gosto das pessoas, tanto que eu deixei uma parte mais fina, uma parte mais grossa. Tá. É bacana deixar um pouquinho grosso pra mastigar mesmo, sabe? Sentir os pedaços e tudo mais. Então aqui a gente vai colocar castanha do Pará, que já agora é castanha do Brasil, nozes e castanha de caju. Tá, se a Mas pessoa não tiver todas... pode colocar escolhe. uma parte e a gente junta aqui nessa farofa. E você sabe, Lu, que outro dia eu me atentei, alguém contou isso aqui na nossa culinária, pode ter sido até você me perdoa aqui. Como é muita gente todo dia, né, muita receita, estavam falando da... E eu vou mexendo aqui pra você, Pode tá? mexer. Porque eu tô, Obrigada, Carol. tô lambendo a boca aqui, assim, tá um negócio de louco isso aqui, gente, tá um negócio de louco. Aí, o que falaram, e no final fui ler o rótulo, é verdade. Essa castanha que a gente compra, a salgadinha e tal, ela é frita. Foi você que contou? Não, mas é verdade. É uma triste constatação, aliás, Ela viu, é Carol? frita, aquela que vem no pacotinho, que você já abre o pacotinho. Ai, que delícia, tô comendo castanha, super ótimo, super saudável. Gente, ela tem a gordura dela e mais uma gordura Acrescentada. de um óleo X que a gente não conhece, e ela é frita. Então, por que as pessoas confundem um pouco? Acha que fritura é só pegar alguma coisa e imergir na gordura. E não. Você coloca bastante gordura e põe no calor. É fritura. Só não é de imersão, mas é fritura, infelizmente. E a gente não sabe nem que tipo, né? E que gordura é essa. E é mais gordura, além da gordura boa que a gente quer, que é a dela natural, não uma extra, né? Exatamente. Então, o ideal é comprar aquela castanha que não é a salgadinha. Que não é a salgadinha. Que é E aí você natural. faz em casa, inclusive, por exemplo, vou fazer uma preparação doce. Ou vou fazer um leite de castanha, um queijo. A salgada nem é tão legal. Então é melhor você fazer e aí você coloca sal se for o caso, Verdade. ou não, ela fica bem útil. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, pra dar um gostinho, tá? Dá pra fazer doce? Dá também. Açúcar de coco, por exemplo, fica ótimo aqui, tá? E vem aí uma você fica farofa uma farofa doce. Pra quê? Pra pôr no sorvete, sei lá. Sorvetinho, Não é? fazer um frozenzinho. Bom, e tal. e aí a gente fez a nossa farofa. Qual que é o detalhe, Carol, que a gente não pode esquecer? Isso é uma coisa importante. A gente não pode colocar aqui um elemento úmido, tá? Então, quero pôr cebola, vai ser cebola desidratada. Quero pôr alho, óleo desidratado. Por quê? Essa umidade pode dar bolor e aí estraga a nossa farofa, que a gente não quer. Puxa, boa, Tá? boa dica, bem lembrada. Aí fiz essa farofa esse tanto, óbvio, não vou comer tudo isso. Ok, pega um potinho, até trouxe um vamos potinho aqui guardar pra isso. mostrar. Oba. A gente pega essa nossa farofinha, põe aqui no potinho, um pote que tenha tampa, tá, gente? Limpinho e tal. Tem aqui aqueles herméticos, sabe? Sim. Que a gente compra pronto. Mas eu trouxe um bem simples pra gente ver que pode ser aquele pote que você usou, que veio palmito, por exemplo. Depois você tampa e deixa lá na sua despensa. Puxa, ele dura bem, assim, com excelência 2 semanas, tranquilamente. Sério? Mantendo a crocância, E vocês fica viram- bem olha, legal. quando você fala, tem a farinha e tal, mas tem tantos outros elementos que a farinha você come bem menos. A farinha vira só um carreador aqui Exatamente. do processo, tá? E ó, delícia, olha isso aqui, Lu. Aí a gente vai pro feijão, mas eu tenho que mostrar esse arroz pra vocês, porque nós vamos juntar tudo. Eu vou fazer um pratão hoje. Você nunca vai ter visto o tamanho do prato que eu vou fazer hoje. Ó, que bonito. Bom demais, Vamos né? lá? Vamos lá, agora nós vamos pro nosso feijão. Vou passar os ingredientes. Deixa eu colocar a nossa farofinha pra cá, só pra gente, depois a gente junta tudo. Ó, meninos, vou deixar aqui pra vocês mostrarem então, tá? Aqui na pontinha. Deixa eu botar pra cá pra não cair. Nosso feijão tropeiro funcional na tela. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. A gente vai usar 2 xícaras de chá de feijão preto. Aquele feijão preto maravilhoso que é meu feijão favorito. Uma cebola grande picada.
2 dentinhos de alho, também picadinhos. Meio pimentão vermelho, tostado, picado. 1 colher de sopa de azeite. 2 xícaras de chá desta farofa que a gente acabou de fazer. Isso aí. 1 lata de sardinha ou de atum light, daquele em água. Olha que legal. Que tá aqui a nossa. Isso. 1 colher de sobremesa do orégano, que tá aqui na frente. E aí, claro, né? Tem que ter o quê? Tem que ter couve. Aqui nossa couve, ó. 100 gramas de couve picadinha. Sal, pimenta e tomilho, que é a sua sugestão a gosto. Deixa eu tirar isso aqui pra não te atrapalhar. Vamos lá, vamos pro nosso feijãozinho. Vamos lá. Quer trocar as panelas aqui de lugar? Vou trocar as panelas de lugar. Vou colocar esse aqui. pra cá. Tá pronto o nosso arroz, né? Tá pronto o nosso arroz. Gente, Olha lá. vocês viram Olha o que é... comidão. E o pessoal fala de comer no fast food. Gente, mais fast, né? E mais food. Impossível, né? Então, ó, verdade. vou colocar aqui uma gordurinha, que é o nosso azeite, pra começar o processo. Certo. Em casa poderia fazer sem a gordura? Poderia também, um pouquinho mais de tempo. E a gente vai suar a cebola. De novo. E aqui, Carol, eu coloquei como dica também o pimentão tostadinho, tá? O que eu fiz com esse? Peguei esse pimentão, coloquei numa chama. E ele dá pra gente ajudar a tirar a pele. Tem gente que não gosta muito da pele do pimentão. Mas não é só isso, ele muda completamente o sabor. Quem nunca testou, testa pra ver como fica legal. Coisa boa. E dá pra tirar a pele também dessa forma, Dá pra né? tirar a pele, Com tá? garfo, leva na chama. Isso aí, tá? E aí a gente coloca aqui o nosso pimentão. A ideia também é transferir sabor. E aí eu trouxe um feijão, Carol, cozido, tá? Que a nossa ideia também é, e se eu já tiver aquele feijão pronto? Ou uma nova maneira de temperar, exatamente, tá? Nosso feijão aqui já tá pronto. Deixa eu mostrar Tô aqui usando preto, poderia ser algum outro feijão, tá? Como que você preparou esse feijão? Você deixou de molho também, De como molho arroz, também. geladeira. Cozido com água e uma folhinha de louro. Você sabe, Carol, que para as pessoas que têm... que faz gás, né, com as leguminosas, o louro, ele é carminativo. Então, ele diminui os gases para quem tem tendência. É uma boa dica. Legal. Né? Dica da avó, da mãe, né? Essas dicas são boas. São as melhores. E sabe o que é mais legal? São cientificamente comprovadas depois. Olha só. Bom, Lu, aí... mas me conta uma coisa. Quando você deixa ele de molho a noite toda para diminuir os antinutrientes e tudo mais, ele já fica mais molinho. Precisa ainda assim fazer na pressão ou não? Não necessariamente, pode cozinhar em panela normal. Eu até prefiro nesses casos, porque você controla o grão, né? Se ele tá muito amolecido e tal. Aí agora, o que nós vamos colocar, Carol? Vamos colocar a couve. Tá. Couve, quem é de Minas talvez vai saber melhor que eu, que a gente tem que cortar ela bem, bem fininha. Por quê? Pra ela não ficar muito, muito tempo, não precisar de muito, muito calor, né? A gente coloca assim a couve, tá? Vou deixar um pouquinho aqui só pra colocar no prato. Né? Isso. Por isso que é legal que o feijão já entre cozidinho. Cozidinho, E pode ser aquele feijão que você tem lá congelado, vai ficar excelente. Agora aqui a gente vai juntar um pouco da nossa farofa. Antes o peixe, tá? Que também é uma sugestão pra gente ter também praticamente, né, um prato completo. Que delícia colocar, já tem a proteína. Já tem a proteína, tá? Nossa, você pode juntar tudo, comer com o arroz que a gente tá sugerindo, tudo junto ou fazer também dias separados. Exatamente. Bom, né? E aí o calor vai fazendo essas transferências de sabores aqui. A couve vai entrando aqui no processo, né? Alho, temperinhos que a gente tem aqui. Tá. No caso, estou sugerindo o orégano. Quem não gostar pode substituir. Combina com feijão, orégano? Combina, Carol. Você vai me contar. Eu nunca imaginei feijão com orégano, eu quero experimentar tudo. E tomilho. Tá, tudo fresco, tudo seco. Eu tô usando seco porque também, isso é uma dica, às vezes eu compro em casa verdinho, aqueles que vêm até num potinho, sabe, pra você cultivar. E aí, o que acontece depois? Perde se não tomar conta. É verdade. Então, eu prefiro secá-los pra não perder, tá? Nossa, que cheirinho maravilhoso. Tá, e agora a gente vai juntar um pouquinho da nossa farofa. Bom, e farofa também. Agora, quanto da farofa, Carol? Depende. Quer mais úmido? Menos farofa. Quer menos úmido? Mais farofa. Você tá vendo isso, vai, essa culinária hoje? Eu fiz em homenagem ao Ivair, na verdade, gente. Preciso contar, porque, né? E põe pimenta. Imagina com tantão daquela pimenta Mara. Aquela pimenta que, só de falar dela, a gente já fica com o olho ardendo. E tudo barato. Tudo barato, Carol. Olha, gente, que maravilha pra você preparar agora nas férias. É a cara de um domingão, né? Exatamente. Assim, parece até realmente a feijoadinha. Olha lá.
com muito mais nutrientes e menos calorias. Calorias. Na tela, perguntinha pra Lu, vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Ana, obrigada. Posso trocar as castanhas por amendoim pra farofa? Pode, né? Pode usar a oleaginosa que você gostar. Tá. A única coisa que tem que se preocupar é que o amendoim tem que ser de boa procedência, porque nele dá um funguinho que não é tão legal, tá, Carol? Então é bom a gente sempre se preocupar com a procedência, principalmente do amendoim. Eu tá? vi no jornal, sei lá, acho que foi no da Band que eu tava assistindo ontem, fizeram uma reportagem que a casca do amendoim estão descobrindo que ela pode... Ai, eu vi o negócio, esqueci, tá boa a cabeça, né? O que ela pode diminuir? Depois vamos perguntar pra nossa... Você ouviu? Só a casca pode diminuir, como é que é? Absorção de gordura ou absorção de carboidrato. Agora eu tô na dúvida dos trabalha no alimentos. metabolismo, isso mesmo. Só que aí é aquilo que você falou. E procedência? E como é que você tira só a casca? Porque o resto tem a gordura dele. Você sabe que uma das difícil. coisas que a gente costuma dizer é conheça o fornecedor, né? A gente tem que se aproximar dos fornecedores. Faz um pratão bem bonitão. Né? Assim, ó, porque aí as pessoas sabem o que estão comendo, né, Carol? Agora, claro, gente, não dá pra ficar neurótico, né? 100% das coisas. Você não vai comprar mais nenhum amendoim, porque... No entanto, a gente precisa tá esperto para esse tipo de coisa. Ó, fiz um mix das duas coisas. Vou colocar uma couvezinha aqui só para fazer um bonitinho aqui no nosso prato, um verdinho. E vou acrescentar a farofa para ficar bem ruim. Bem ruim isso? Bem ruim. Nossa senhora, que coisa boa. Meninos, posso pedir um favor? A gente vai falar de hipertensão daqui a pouquinho. Eu sei que vai entrar nesse nosso espaço, mas será que a gente pode montar ali no meio, só para eu passar pela mesa e contar pro pessoal de casa como vai ser a nossa dinâmica? Porque eu vou fazer uma brincadeira com você. Como a gente sabe que tem novos assuntos hoje, de um monte de coisa, assim, novos estudos, assuntos e tal, o que a gente vai explicar? Vocês vão me ajudar a fazer a mesa, junto com a nossa convidada, do que melhora, né, para quem tem o quadro de hipertensão e o que piora de vez. Então, vocês vão me ajudar a montar a mesa. No final, a gente vai tirar uma conclusão, porque tem coisa que parece que não vai mudar nada, que muda tudo. Aí você fala assim, será que tem sal nisso aqui? Às vezes não é nem o sal e pode aumentar a hipertensão. Exatamente. Mas Aguardem. quem assiste todo dia tem muitas aulas aqui, hein, Carol? É não verdade, pode errar, né? Nossa, é a escola aqui. Ai, a Fu já buscou aqui. Obrigada, Fu. A casca do amendoim é para prevenir diabetes e obesidade. Então, eu acho que é exatamente isso. Deve diminuir a absorção de açúcar e de gordura. Sem dúvida. Né? Atuar na síndrome metabólica. Então, mas daqui a pouco, a indústria farmacêutica, os nossos cosmetólogos e farmacêuticos vão pegar essa casquinha e vão transformar o princípio ativo em cápsula. Sem dúvida. E aí, né? É natural, vai ser mais um produto natural. Sem dúvida. Tá aí. Vamos lá pra gente experimentar devagarinho. Vamos lá? Que vai dar tudo certo. Do que é hoje, Fu? Diga, tô ouvindo. Do arroz cateto, o que mais, Fu? Pode contar. É que eu acho que estão se comunicando com ela, né? Que os meninos estão montando a mesa, mas tá tudo bem, gente. Fiquem tranquilos. A gente vai respondendo perguntinha, eu e Lu. Aí, você ficou bravo comigo que eu pedi pra colocar a mesinha? Fica bravo. Tá tudo certo. É porque eu sou assim, tem coisa que não tá combinada, que o programa é ao vivo. Desculpa eu. Ó, deixa eu experimentar essa delícia. Ai, com atum, com peixe, com a sardinha. Exatamente. Dá já um aroma. Não, e muda completamente o aroma do feijão. É muito engraçado, Carol, que as pessoas comem feijão e peixe juntos, mas nunca lembram de colocar o peixe no feijão. E é uma super ideia, né? Pra mudar o sabor daquele todo dia. Isso aqui está dos deuses, divino, maravilhoso, fantástico. E olha, né, aparentemente é só arroz, só feijão e só farofa. Quem nunca comeu, né, essa combinação? A questão é realmente mudar os ingredientes. Ter um novo olhar sobre. Que tempero, combinou muito orégano com feijão. Não fica preto. legal? Eu gosto de orégano. Na verdade, eu sou, assim, orégano e za'atar são coisas que particularmente eu gosto bastante, Carol. E acho fácil, né? Fácil da gente ter. Pode ter ali naquela sua hortinha na sua casa. Menina. E aí depois você seca se tiver bastante. Enfim, é excelente. A gente usa bastante mesmo. Parabéns. Que bom que você gostou. Maravilhoso. Então, na tela, pro pessoal de casa, tabela nutricional do arroz cateto. Pra gente conhecer mais a respeito dele. Tá aí, perguntaram. Em 50 gramas, nós temos 67 calorias. 1,3 gramas de gordura. 3,4 gramas... peraí. 34. 34 gramas do carboidrato, que ele é uma fonte de carboidrato. E ainda tem muita proteína, tem mais que os outros. Exatamente, ele é tem proteico. 3 gramas, tem mais do que o integral. Olha.
Tanto que normalmente ele entra na dieta low carb, viu, Carol? O arroz cateto. Eu tinha lembrado o que mais que ele faz. Na dieta do pessoal que é adepto, né, da low carb, ele entra bastante. Ele entra um pouquinho. Porque ele tem mais proteína que os outros. E mais fibra. Pode guardar, viu, Nick? Porque o prato está divino, isso daqui... Viu, Nick? Guarda pra mim o prato depois do programa, coloca bastante pimenta. Agora sim, tem do feijão também, né? Feijão a gente nunca colocou tabela nutricional. Feijão preto, olha lá que maravilhoso que é o feijão preto para os vegetarianos, então nem se fala. Na tela. Em 100 gramas a gente tem 100 calorias, 0,9 gramas de gordura, 12,6 gramas de carbo, é bem menos, 7 gramas de proteína. Esse prato que você fez ficou maravilhoso. Pra quem gosta do ovo, combinava um ovinho aqui, né? Combinava o ovo. Um mexidinho? E uma ideia pra ficar nessa linha ainda bacana, né? Não aumentar muita gordura? Ovo pochê, Carol. Pochê é aquele ovo que a gente cozinha num caldo, né? Isso. E aí, ao invés de fritar e tudo mais, o ovo pochê, ele fica lindo, né? Porque a gente também tem que ter uma preocupação se fica bonita a aparência, fica lindo ele também. Cozinha ali no arroz também. Exatamente. Parabéns, viu? Quem quiser saber mais, gente, vou lembrar pra vocês. A Lu, além de chefe, ela também é nutricionista e ela clinica, ela atende. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta, @luabreu_nutri. Lu Abreu, tudo junto, _Nutri. Você já encontra todo o trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Arrasou.